Esta aula vai ser sobre regiões no plano complexo. Antes de iniciarmos a aula, vamos apenas fazer uma breve revisão de um conceito que temos de conhecer para percebermos algumas das coisas que vão ser faladas. O conceito que temos que já conhecer previamente é o de como calcular o módulo de um número complexo. E então, vamos, primeiro que tudo, só fazer uma micro-revisão do módulo de um número complexo. Basicamente, se tivermos um número complexo que será como, por exemplo, 2 mais 3i, o módulo deste número complexo é igual à raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, que neste exemplo dá raiz de 13. Posto isto, vamos falar sobre as primeiras regiões no plano complexo. Então, o primeiro tipo de região que vamos falar vai ser sobre circunferência ou círculo. As circunferências ou círculos são definidas por condições na forma z menos o centro, que eu vou meter aqui apenas isto, que vai representar o número complexo cuja imagem está no centro da circunferência, igual ao raio. No caso do círculo, há apenas uma pequena diferença, em que, ao invés de termos o igual, temos um menor ou igual, que simboliza que queremos também o interior da região. Ora, então vamos ver um primeiro exemplo. Se nós tivermos uma condição que define z menos 2 menos 3i igual a 2, a primeira questão é que o número complexo que representa o centro está indicado nestes números que estão aqui. Só que estes números estão afetados pelo sinal de menos que está na fórmula. Quer dizer que para percebermos melhor qual é o número, devemos primeiro colocar o centro dentro de um parêntese para percebermos melhor qual é que é o número que representa o centro da circunferência. Ora, aqui já conseguimos ver, escrito desta forma, que temos uma circunferência de centro no ponto 2 mais 3i e de raio 2. Portanto, se nós marcarmos no plano complexo, ora, 1, 2, talvez não seja esta a escala mais adequada para o que estamos a fazer. Vamos antes, senão não vai caber, não temos. Vamos antes fazer aqui está o 2, aqui está o 1, 2, 3. O centro é este ponto, 2 mais 3i, e vamos ter uma circunferência de raio 2, o que quer dizer que vai tocar mesmo de raspão no eixo imaginário. Há aqui algumas pequenas imperfeições no desenho, que não são muito importantes, desde que não se faça um erro grosseiro, como por exemplo aqui a circunferência, ou não tocar no eixo imaginário, ou passar para o lado de lá. Se tivéssemos uma condição semelhante, mas com um menor ou igual, a única diferença seria que estaríamos também a definir o interior. Então, o nosso desenho, nessa situação, 1, 2, 3,
Aqui temos o centro. Mais uma vez um desenho um pouco tosco. E, desta vez, estamos a definir todo o interior da circunferência. Um bocadinho. Excesso. Ok. Uma situação que às vezes faz um bocadinho de confusão quando estamos a definir estas condições é, nós temos que pôr na fórmula o sinal de menos em evidência. Então, o que é que acontece se nós tivermos uma condição em que não temos nenhum sinal de menos? Imaginemos assim, por exemplo, z mais 1 mais 2i menor ou igual que 3. Bem, nós, para percebermos qual é que é o ponto que devemos usar como centro da circunferência, vamos forçar o aparecimento do sinal de menos, metendo um menos em evidência e, para isso, mudando os sinais ao número complexo. A ideia fundamental é que metemos sempre o sinal de menos e a expressão resultante tem de ser ainda equivalente à que tínhamos originalmente. Ora, esta condição está-nos a definir um círculo, desta vez com centro em menos 1, menos 2, menos 1 no x, menos 2 no y, vai ser este ponto, mas desta vez com raio 3. Quer dizer que vamos ter um círculo maior e que vai passar para o lado de lá dos vários eixos. Vai passar por cima do eixo dos x e vai passar para a direita do eixo dos y, ou neste caso do eixo real e do eixo imaginário, respectivamente. E, mais uma vez, lembrar-nos de, como queremos o interior, de pintarmos a região que nós pretendemos definir. Ora, já temos esta condição e já vimos alguns dos casos de como podemos definir circunferências. Um outro tipo de região do plano complexo que podemos definir são as mediatrizes. E as mediatrizes definem-se por uma condição desta forma. Recordando só brevemente, uma mediatriz é uma reta em que todos os pontos ao longo dessa reta, que o desenho não está lá muito bom, vamos aqui fazer assim, todos os pontos em cima desta reta estão à mesma distância de dois pontos de referência. Ou seja, se eu pegar num ponto da reta e medir a distância desse ponto ao primeiro ponto de referência e a distância desse ponto ao segundo ponto de referência, tem de dar o mesmo, e isto tem que acontecer para qualquer ponto ao longo da reta. Se eu agora medir esta distância a verde deste ponto ao B, deste ponto ao A, as duas distâncias a verde têm de ser iguais entre si, embora possam ser diferentes da medida vermelha. E esta condição define a mediatriz porque, basicamente, só os números z's que estão em cima da reta é que vão tornar esta igualdade uma igualdade verdadeira. Vamos então ver um primeiro exemplo.
se tivermos uma condição do género z menos 1 mais 2i igual a módulo de z menos 4 menos i, temos que, primeiro que tudo, tal como fazíamos na circunferência, percebermos melhor qual é que é os pontos de que estamos a falar, metendo o sinal de menos em evidência. E então, esta condição define a mediatriz do segmento que une o ponto que representa a imagem do complexo 1 menos 2i ao ponto que representa a imagem do complexo 4 mais i. O que quer dizer que se nós desenharmos o plano complexo, vamos marcar estes dois pontos, portanto o 1 menos 2, usando o quadriculado como medida, o 4 mais i, vão ser estes dois os nossos pontos de referência, e a condição, vamos marcar aqui a reta a vermelho, define uma reta que estará mais ou menos nesta direção, assim muito desenhada a olho. Uma questão que se coloca, vamos agora marcar aqui a verde, era, mas e se ao invés de termos um igual, tivéssemos um maior ou igual? Por exemplo, então e se agora tivéssemos antes um maior ou igual ao invés de um igual? Bem, a ideia fundamental é que nós estamos a medir distâncias. Quando nós, vamos pegar aqui e escrever isto de uma maneira mais bonita, quando nós aqui damos a dizer que o módulo de z menos 1 menos 2i é maior que o módulo de z menos 4 mais i, estamos a dizer que queremos os pontos que estão mais distantes do 1 menos 2i do que do 4 mais i. Quer isto dizer que, então, nós estamos a querer definir a região do plano complexo que está na proximidade do ponto 4 mais i. A próxima região que vamos falar vão ser as retas paralelas aos eixos. Estamos aqui a usar a ferramenta errada de escrita. Retas paralelas aos eixos. E então, as retas paralelas aos eixos são definidas, portanto, primeiro, retas paralelas ao eixo real são definidas por condições do género imaginário de z igual a k. Então, por exemplo, se tivermos uma condição do género imaginário de z igual a 3, o que isto define é, no plano complexo, uma reta em que todos os números em cima dessa reta têm parte imaginária igual a 3. Já as retas paralelas ao eixo imaginário são definidas
por condições do género real de z igual a k. Então, se nós tivermos uma condição do género real de z igual a 2, no plano complexo, isto vai definir uma reta que tem todos os pontos com parte real igual a 2. Mais uma vez, impõe-se agora a questão de, mas e se ao invés dos iguais tivéssemos maiores ou menores? Bem, vamos aproveitar os desenhos que já fizemos nestes exemplos para vermos. Por exemplo, na primeira condição, se ao invés de imaginário de z igual a 3 eu tivesse imaginário de z maior ou igual a 3, eu quereria pintar todos os pontos do plano complexo cuja parte imaginária é superior ou igual a 3, que então iriam corresponder a esta zona para cima da reta que tínhamos definido anteriormente. Se fosse menor ou igual, iríamos pintar a zona que está para baixo. Então, como é que isto funciona nos reais? Da maneira mais simples possível na parte real, que é se tivéssemos, por exemplo, real de z menor ou igual que 2, mais uma vez estamos a usar a ferramenta errada de escrita, menor ou igual que 2, iríamos querer pintar toda a região que tem uma parte real inferior ou igual ao número 2, que é toda a região da reta que tínhamos definido para a sua esquerda. Se fosse um maior ou igual, seria a região do 2 para a direita. Aproveitando que estamos a ver estes exemplos, se por acaso, é um caso mais raro e mais difícil, alguma vez aparecer uma condição do género real de z mais 3 mais 2i maior ou igual que 1, a maneira de resolvermos uma condição destas, em que agora não temos apenas real de z, temos aqui uns números dentro da expressão a perturbar o percebermos logo o que é que devemos fazer, basta apenas substituirmos o z por x mais yi e vamos perceber o que é que temos que fazer. Portanto, substituindo o z por x mais yi, a parte real, não é 1, não é 2, é 1, a parte real do número que estamos a definir é x mais 3. O y e o 2 fazem parte da parte imaginária. Então, se o real do número é o x mais 3, nós queremos a região definida por x mais 3 maior ou igual que 1, o que é equivalente a x maior ou igual que menos 2. E, portanto, esta condição definia no plano complexo a região que está do menos 2 para a frente. Uma outra questão que também temos que saber é que nós podemos começar a juntar várias condições que definem retas e até circunferências e mediatrizes para formar uma figura mais elaborada. Os primeiros casos que vamos ver vamos misturar apenas duas retas. Imaginando que tenho, por exemplo, real de z maior ou igual a 2 e
imaginário de Z menor que 3. Esta região no plano complexo é definida pela interseção de duas regiões. Ora bem, vamos primeiro desenhar as retas que estão na fronteira. Portanto, primeiro temos aqui a real de Z maior ou igual que 2. Portanto, vamos no 2 definir uma reta. E, portanto, esta primeira condição quereria definir toda a região que está à direita da parte real igual a 2. Depois temos uma segunda condição que nos diz que imaginário menor que 3, que já agora vamos notar uma pequena coisa que faz alguma diferença. Aqui não temos o igual, só temos menor. Quer dizer que a reta que está na fronteira, que está no 3, vai ser desenhada a tracejado para indicar que não queremos os números que estão na fronteira. E esta condição quereria definir todos os números que estão com parte imaginária para baixo do 3. Ou seja, seria toda esta região. Mas agora, como temos uma interseção entre duas condições, não vamos querer estas regiões no seu todo. Porquê? Só queremos a zona comum, por termos uma interseção. E então, as zonas que não são comuns às duas condições não vão ser consideradas na nossa resposta final. Vamos lá ver se consigo apagar isto minimamente. Não correu lá muito bem. Ok. E, portanto, a nossa região final é só aquela região que ficou pintada na zona da direita. Pronto, parece-me aceitável o desenho como está agora. Se tivermos uma união, no entanto, já é para pintarmos ambas as regiões. Portanto, se tivermos, por exemplo, real de Z maior que menos 3 ou imaginário de Z maior que 1, se desenharmos o plano complexo, ora, os reais no menos 3, ora, real maior que menos 3 é toda a região para a direita do menos 3, portanto, toda esta região é para ser pintada, tudo o que está para a direita do menos 3. Já depois, o imaginário de Z maior do que 1 é tudo o que está para cima do 1 no eixo imaginário. E, portanto, esta segunda condição define esta zona que vamos agora pintar a vermelho. E, como podem ver, também há uma zona sobreposta às duas regiões. Mas, desta vez, a nossa resposta final é mesmo a região toda. Que está pintada. Nós podemos até, com as uniões e interseções, fazer condições que misturem
circunferências ou mediatrizes com retas. Por exemplo, se tivermos assim, módulo de z menos 2 mais i menor ou igual que 3 e real de z menor ou igual que 4, por exemplo. Esta condição, portanto, só para percebermos melhor qual é que seria o centro da circunferência, porque aqui temos um módulo menor que um número, é uma circunferência, que vai ter centro em 2 menos i. Esta segunda condição não precisa de ser trabalhada. Esta condição define a seguinte região, portanto, uma circunferência de centro em 2 menos i raio 3, portanto, a circunferência vem até estes pontos e queremos o interior. Supostamente, vamos lá ver como é que isto corre. Queremos o interior da circunferência por causa da primeira condição e depois queremos o real menor ou igual que 4. E então, agora vamos aqui até ao 4, vamos marcar esta reta e queremos tudo o que está para trás. Mas, na verdade, como queremos uma interseção, nós só vamos querer a região que seja comum às duas parcelas, que vai ser esta que estou a pintar agora neste tom mais avermelhado. Quer dizer que esta primeira região que eu tinha pintado aqui não é para ser incluída, vamos ter que refazer aqui um bocadinho o desenho. E agora vai aqui acontecer uma outra coisa, que é, estas linhas, como já não fazem parte da região que eu não quero incluir no desenho, não devem estar a cheio, porque todas as linhas que estão a cheio fazem parte da região que queremos definir. Então, vamos marcar todos os bocadinhos que estão fora da zona que queremos a tracejado. Mas vamos reparar numa coisa, a linha vermelha, na zona que está dentro da circunferência, como tem os iguais, deve estar a cheio. Ela só deve estar a tracejado no bocadinho que está para lá da circunferência. A própria circunferência também deve estar desenhada a tracejado nesta região que já não é para ser incluída. E podemos fazer muitos desenhos, muitas condições que envolvam as várias figuras que vimos até agora e com interseções e reuniões. Por fim, vamos agora ver um último tipo de região no plano complexo. Este tipo de região, já agora, vamos só dizer uma coisa, só deve ser, só este bocadinho desta aula, só vai ser útil a quem já tiver dado os números complexos na forma trigonométrica. Quem ainda não souber os números complexos na forma trigonométrica, tem que voltar a esta aula mais tarde, depois de os ter dado. Mas vamos então agora ver como é que definimos as semirretas. As semirretas são definidas por condições do género argumento de z menos o ponto igual a um ângulo. E, basicamente,
Lembrando, uma semirreta é uma reta que começa num ponto e se prolonga para um dos lados. O ponto que está aqui na condição é o ponto onde a reta começa e o ângulo vai ser o ângulo que a reta faz com a direção horizontal. Vamos então ver um exemplo. Se tivermos uma condição do género argumento de z menos 2 menos 3i igual a π sobre 6. Esta condição vai definir uma semirreta. As que têm este aspecto do argumento vão sempre definir uma semirreta. Vamos primeiro trabalhar o número que está aqui no interior, como fazemos nos outros casos. E, portanto, esta semirreta vai ter como ponto de origem a imagem de 2 mais 3i. Então, se nós a desenharmos no plano complexo, 2 mais 3i está neste local e a semirreta, para podermos desenhar o argumento de π sobre 6, vamos desenhar uma linha auxiliar paralela ao eixo dos reais e vamos, a partir desse ponto, marcar um ângulo, neste caso de π sobre 6, em relação a essa direção. Vamos agora ver um outro exemplo, apenas para termos um ângulo maior, fora do primeiro quadrante. Imaginando que temos, por exemplo, argumento de z menos, vamos já aqui dizer o ponto, 4 mais 2i igual a, podemos dizer, por exemplo, 4 terços de π, que já é um ângulo do terceiro quadrante. No plano complexo, esta região define, ou esta condição define a seguinte semirreta. Portanto, o ponto de origem é o 4 mais 2i e, basicamente, vamos na mesma marcar a linha auxiliar paralela ao eixo dos reais, mas agora o ângulo que vamos fazer com o eixo dos reais vai ser um ângulo de 4π sobre 3. Ora, com a parte direita do eixo dos reais. Então, se nós medirmos 4π sobre 3 a partir da direita dos eixos dos reais, vamos ter uma reta ou uma semirreta que vai apontar mais ou menos nesta direção. E, portanto, as semirretas podem apontar em qualquer direção, desde que se escrevam o ângulo adequado. Um outro tipo de condição que nos podem perguntar para desenhar é um argumento de um número complexo. Portanto, mais uma vez, vamos já aqui meter o número, até pode ser o mesmo do problema anterior. É um argumento colocado entre dois ângulos. Este tipo de condições vai definir um setor tipicamente em V, em que basicamente temos não uma, mas duas semirretas que partem do mesmo ponto. Portanto, mais uma vez, do 4 mais 2i. Vamos de novo desenhar a linha auxiliar. E, desta vez, vamos medir os dois ângulos
em relação à linha auxiliar. E então, há um primeiro ângulo de π sobre 3 em relação à linha auxiliar e irá existir um segundo ângulo de 3π sobre 4 em relação à linha auxiliar. Se nós o desenharmos, vai ser para aqui. E a região que é definida por estas condições é a região que fica entre as duas semirretas. Ora, com isto, chegamos ao fim da aula sobre as regiões no plano complexo. Para além de sabermos desenhar, pode-nos ser pedido para fazermos os problemas no sentido contrário, que é darem-nos o desenho e fazermos a condição. Tenham o cuidado de praticar as duas situações. Fiquem bem e até à próxima.